Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira. E eu sou a Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do espaço por causa da pandemia, essa edição do Cinema e Ciência foi realizada online, em formato de live, transmitida pelo canal do museu no YouTube. O bate-papo ao vivo aconteceu no dia 9 de setembro de 2021. Aqui no podcast, você escuta a gravação da conversa, que gira em torno de filmes que falam sobre o meio ambiente. O nosso recorte é na poluição e na crise climática, e como esse tema tão urgente é visto sob o ponto de vista das relações internacionais. Nós selecionamos alguns filmes para alimentar o nosso debate, entre eles os documentários Uma Verdade Inconveniente e Oceanos de Plástico, além de ficções como O Menino que Descobriu o Vento e O Impossível. A partir dessas obras, discutimos assuntos como aquecimento global, exploração florestal, acúmulo e destinação de resíduos, incluindo a poluição da água. Desta vez, quem nos acompanha na conversa é a pesquisadora e doutora em Relações Internacionais, Letícia Brito. E a apresentação da conversa é da Marina Andrade, coordenadora do programa Consciência. Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para não perder nenhum episódio. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. E acesse o site mmgerdau.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro nosso semanal aqui das quintas-feiras na programação cultural virtual do MM Gerdau no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem o prazer de trazer mais uma edição do Cinema e Ciência, esse que é um projeto que mistura um pouquinho de cinema e ciência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais e meio ambiente, alguns filmes que eu tenho certeza que vocês já viram e o que isso tudo tem a ver com ciência, com relações internacionais, com o meio ambiente, Uma Verdade Inconveniente, O Lixo Extraordinário, O Impossível. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo com convidados muito especiais, mas antes disso, eu queria agradecer a presença e dar boas-vindas também a Marina Andrade, que está aqui conosco, que é a coordenadora do programa Consciência, ao Rafael Silva, que também vai nos interpretar aqui conosco essa noite, tornar essa live mais acessível, e ao Ziel Ferreira também, que estará conosco. Meu nome é Paola Oliveira, sou coordenadora de comunicação do MM Gerdau, e antes da gente começar, cada um vai fazer a sua autodescrição, para as pessoas que não conseguem ver, possam nos imaginar a partir de agora. Então, meu nome é Paola, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, lisos, um pouco ondulados. Hoje estou usando um batom bordô, mais ou menos do tom da minha camiseta de alça, com um colar aqui no peito com uma bola bege. Estou fazendo essa live da minha casa, onde tem aqui atrás de mim paredes em tons terrosos, tem um quadro aqui também atrás. E é isso, vou convidar a Marina para fazer a sua descrição antes da gente começar. Boa noite, Marina. Boa noite, Paola. Boa noite, Rafael, Ziel. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Marina Andrade, coordenadora do Consciência, que é o programa de divulgação científica do Museu MM Gerdau. E nessa edição de Cinema e Ciência eu estou aqui falando da minha casa, né, do escritório. Então, ao fundo aqui temos uma estante de livros, muitos livros, uma poltrona também para leitura. Eu sou uma mulher de pele clara, dos cabelos cacheados na altura do ombro. Eu estou falando com um fone de ouvido, a minha blusa é azul marinho.
Os meus olhos são castanhos, o meu cabelo também. Tem um batom claro, meio amarronzado. E tem unhas escuras, pintadas de escuro. Tá? Muito obrigada. Estou muito animada para essa noite, vai ser muito bom. Obrigada, Marina. Vamos começar pelo Ziel Ferreira, então. Ziel, bem-vindo. Obrigada por estar conosco aqui, tornando a nossa live acessível. Então, faça a sua descrição para as pessoas te conhecerem. Olá, pessoal. Eu sou o Ziel Ferreira, sou intérprete de Libras. Estou hoje usando uma camisa de gola manga polo, né? Preta. Eu tenho cabelos calvos, minha barba também, um pouco de barba, e tenho a pele negra clara, pele clara. É isso aí. Obrigada, Ziel. Bem-vindo, Rafael Silva, que também está aqui nos ajudando com o Ziel a tornar essa live acessível. Rafael, faça sua descrição. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Silva. Eu sou intérprete de Libras e estou acompanhando meu colega Ziel. Este é meu sinal na comunidade surda. Estou usando uma camiseta de cor vinho, usando também um fone de ouvido para facilitar o processo de audição e comunicação. Ao fundo eu tenho o escritório do trabalho, né, com um armário de cor cinza, e é isso. Muito bem, então devidamente apresentados, vou deixar vocês aqui na companhia da Marina, super bem acompanhados, por sinal, e convido a todos vocês que quiserem conversar com a gente sobre cinema e ciência de hoje, para interagir com a gente no chat do YouTube. A gente está lá ao vivo, esperamos a pergunta de vocês, comentário de vocês. Podem mandar que os convidados estarão disponíveis assim junto com todo mundo para a gente conversar nessa noite de hoje. Cinema e ciência, gente, sejam bem-vindos e daqui a pouco eu volto. Que ótimo! Então, essa noite a gente está super bem acompanhado. Primeiro, eu gostaria de chamar os nossos queridos do Cinematório, Raquel e Renato. Bem-vindos, Raquel e Renato. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Ótimo ter vocês aqui novamente. Para quem ainda não, infelizmente, não participou de nenhuma live nossa, ou lá no Museu de Encontros do Cinema e Ciência, só para vocês entenderem o que é esse projeto. Esse projeto é um projeto que quer conversar de ciência a partir dos filmes. Então, a gente escolhe uma temática, escolhe um cientista, e aí a gente vai debater aquilo que os filmes trazem para nós, a gente vai discutir o que tem de realidade, o que tem de verdade ali, será que aquele tema realmente acontece na vida real? Será que a gente está debatendo isso? Será que são coisas imaginárias ou será que são verdadeiras? E hoje a gente vai debater sobre relações internacionais e meio ambiente. Então, hoje eu estou muito feliz de receber aqui uma cientista que é minha amiga. Eu quero chamar a Letícia Brito para fazer parte da nossa mesa aqui. Oi, Letícia, muito obrigada por ter aceitado participar conosco. Boa noite. Boa noite, eu também estou muito animada. Obrigada mais uma vez, Marina, pelo convite. Boa noite, Renato. Boa noite, Raquel. Vai ser lindo, vai ser super legal. Olha, a gente vai começar também. Depois eu vou apresentar a Letícia, mas vou começar com o Renato e com a Raquel, que eles já são de casa, por isso que eu vou começar com eles, que eles já estão acostumados. Eu quero que eles se descrevam para quem não nos vê, mas nos imagina. Então, Renato, Raquel, por favor. Claro, é um prazer. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria imensa estar aqui de volta no Cinema e Ciência. Meu nome é Renato Silveira, eu sou jornalista, crítico de cinema do site Cinematório. Eu sou homem branco, cabelos castanhos, curtos, estou usando óculos e barba. Estou usando uma blusa esverdeada, né, um verde escuro. E estou aqui ao lado da Kel Gomes. Olá, gente, muito bom estar aqui. O tema é interessantíssimo, né? Meu nome é Raquel Gomes, mas podem me chamar de Kel Gomes. Eu também sou jornalista, também sou crítica de cinema, também editora do site Cinematório, né? A gente trabalha junto e vou fazer a minha descrição aqui para vocês. Eu sou uma mulher parda, né? Negra de pele clara,
Tem os cabelos longos, eles são ondulados, estão soltos e são cabelos escuros. Eu uso um batom de um tom avermelhado, um tom bordô. Também uso óculos de grau de armação que é transparente. E as minhas vestes são as seguintes: eu estou com uma camiseta de um tom terroso claro, né, um marrom claro, assim, um nude praticamente. E nós estamos, né, fazendo essa live aqui de casa. Estamos nós dois, eu e o Renato, sentados no nosso sofá da sala. E atrás de nós há uma parede branca, mas tem um quadro, e o quadro é de um filme que a gente ama, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Muito bom. Vamos começar agora com a Letícia, mas olha só, Letícia, eu quero, antes de você se descrever, eu vou falar quem é você, por que você está aqui com a gente, por que a gente te chamou. Você sabe que eu tenho uma missão, Letícia, que é o seguinte: tem uma pesquisa muito recente que foi feita com os brasileiros de percepção pública da ciência. Como que as pessoas enxergavam a ciência e os cientistas. E aí, os brasileiros não conseguiam nominar um cientista brasileiro. Tinham muita dificuldade de poder falar um cientista. E aí eu tenho uma missão aqui nas lives do Cinema e Ciência, nas lives do Consciência, do programa, que é apresentar cientistas para as pessoas. E eu quero te apresentar como uma cientista, uma mulher, o que também quebra muitos paradigmas daquilo que a gente enxerga como um cientista, né? Que a gente tem uma imagem de um homem mais velho. Então a Letícia é super jovem. E também da ciência como uma ciência, ela como uma pesquisadora que não é de uma ciência de laboratório, né, Letícia? Você não fica lá botando coisinhas nas pipetas e fazendo grandes explosões, né? Você está aqui representando as mulheres, as cientistas e as mulheres das ciências humanas, e a gente vai tratar de relações internacionais e meio ambiente. E a Letícia, para vocês saberem a qualidade da pessoa que está aqui hoje com a gente, a Letícia é professora e doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas. Ela realizou doutorado sanduíche na University of Queensland e atuou na ONG Climate Frontlines, na Austrália. Foi consultora da Unesco e da empresa privada pela Inteligência e Planejamento Estratégico no Centro de Tecnologia, Relações Internacionais e Segurança, CETRIS, após desastre internacional. Atuou na Rio+20, com staff das Nações Unidas, trabalhou no governo do estado de Minas Gerais, é pesquisadora no Núcleo de Estudos Globais da Universidade Federal de Goiás, onde foi professora substituta no curso de Relações Internacionais. Então, muito bem-vinda, Letícia. Eu queria que agora você se descrevesse aí para quem não nos vê, mas nos imagina. Bom, então vou me descrever aqui, né? Eu também estou na minha casa. Primeiro vou falar do ambiente, depois vou falar de mim. Eu estou num local assim que tem uns livros atrás também. Tem um mapa, né? Um mundo ali, uns quadros assim atrás, um globo também. Foto assim de formatura, acho que tá um local bem representado aí, né, sobre a ciência. E como a Marina disse, o meu laboratório é isso aqui, né? Eu acho que são os livros e o computador, e é assim que a gente estuda e vai produzindo ciência. Eu sou uma mulher branca também, e cabelo castanho, comprido, assim, um pouco abaixo do ombro, ondulado. Tem algumas mechas, assim, né, louras, assim, mas como é que eles chamam? Morena iluminada, né, que fala. E tô usando um batom também bordô. A camiseta também vinha bordô, assim, nesse mesmo tom. E acho que é isso. É isso mesmo. Então, olha só, gente, eu vou ficar aqui no bastidor para assistir, aplaudir, interagir com quem está no chat do YouTube. E eu vou deixar a Letícia, o Renato, a Raquel e o Ziel aqui, e daqui a pouco eu volto, tá? Tá ok. Muito obrigado, Marina. Seja bem-vinda, Letícia. Vamos, então, fazer aqui uma breve introdução sobre o tema desta noite do nosso Cinema e Ciência.
esta edição vai focar em relações internacionais e meio ambiente. Antes de mais nada, eu queria abrir lendo aqui o resumo do relatório da ONU elaborado durante o painel intergovernamental sobre mudança do clima e divulgado em 9 de agosto de 2021, ou seja, exatamente um mês atrás. O relatório está disponível no site da ONU, na sua íntegra, e lá ele está divulgado com o seguinte título: Aquecimento global atinge níveis sem precedentes e dispara alerta vermelho para a humanidade. Eu vou ler exatamente como está publicado lá, só para a gente introduzir aqui o nosso tema. O novo relatório global do IPCC foi motivo de apreensão na comunidade internacional. Desenvolvido pelos maiores especialistas em mudanças climáticas, ele indica que a temperatura média do planeta tende a aumentar 1,5 graus Celsius nas próximas 2 décadas, trazendo devastação generalizada. Pela primeira vez, a entidade quantificou o grau de influência das mudanças climáticas, a frequência e a intensidade de eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades e furacões. Muitas das mudanças descritas são sem precedentes. Algumas estão em andamento agora, enquanto outras, como o aumento contínuo do nível do mar, permanecerão irreversíveis por séculos a milênios. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o relatório funciona como um alerta vermelho para a humanidade. A avaliação dos cientistas é baseada em dados aprimorados sobre o aquecimento histórico, bem como sobre o progresso na compreensão científica a respeito das consequências da ação humana. Esse tema é bastante amplo, como vocês bem sabem, quem acompanha os noticiários, quem vive no planeta Terra hoje, no século XXI, está sentindo esse calor, né? Ainda não saímos do inverno oficialmente, mas já estamos vivendo um calor digno do verão. Esse tema amplo não cabe aqui na nossa live, então temos esse recorte. Temos aqui hoje a Letícia para dar para a gente esse ponto de vista das relações internacionais e como que isso tem sido trabalhado, isso das questões climáticas, né? Essa crise que nós estamos vivendo, como isso tem sido trabalhado. Você tem algo também muito interessante para dizer a respeito, inclusive, do que a gente trata aqui no Cinema e Ciência, né? Pois é, porque esse nosso encontro de hoje, né, talvez seja o Cinema e Ciência mais urgente de todos, né? De todos que a gente já abordou, são temas muito importantes, muito interessantes, mas esse é o de maior urgência. E é também um que me deixa mais aflita, digamos assim, porque era uma sensação constante enquanto eu via os filmes, né? Eu fiquei pensando muito na importância dos documentários, né? Para que mais e mais pessoas sejam devidamente informadas e que entendam as questões ambientais também. Isso é super importante, né? Compreender, né, o que leva a acontecer esse aquecimento e outros detalhes, porque não é uma pauta muito difundida na mídia, na grande mídia, né? O jornalismo no geral também, geralmente acontecem algumas notícias pontuais, mas reportagens aprofundadas e que estejam a todo momento, né, nos informando disso, não acontece não. Tampouco no cinema de ficção, porque a gente estava pensando sobre como o cinema de ficção passa muito sutilmente por isso. Às vezes é um tema de fundo, né? Às vezes uma mensagem que traz ali uma mensagem ecológica, mas é muito sutil em comparação com a gravidade, né? Em comparação com a magnitude dos problemas enfrentados pelo nosso ecossistema. Então, por isso que aqui hoje nosso destaque é totalmente para o cinema documental. Na maioria, né? A gente tem aqui algumas ficções, mas elas são baseadas em personagens ou eventos que aconteceram, né? Fatos
que inclusive repercutiram na mídia, como é o caso do tsunami, que é representado lá no filme O Impossível, né? Isso que a Kel falou é bem interessante mesmo de observar, porque fiquei pensando, né, por que será que Hollywood evita esse tema, né? Eu digo evitar no sentido de produções que são das maiores bilheterias de todos os tempos, né, filmes que ficam aí no topo das bilheterias, não tratarem desse tema diretamente, né? Geralmente é um cenário pós-apocalíptico, né, uma distopia ou um pano de fundo mesmo. E, bom, acho que um motivo que a gente pode levantar aqui é que os estúdios de Hollywood são grandes incentivadores da produção de plástico, por exemplo, né? Afinal de contas, uma das grandes fontes de lucro dos estúdios são brinquedos baseados em personagens que estão nesses filmes, nessas grandes franquias, né? Além disso, uma infinidade de produtos, copos de refrigerante, baldes de pipoca, uma infinidade de outras coisas. Até mesmo os brindes, né? Exatamente, né? Então, é muito difícil, por exemplo, você ver os Vingadores combatendo a crise climática, né? Porque, afinal de contas, precisa vender o bonequinho do Homem de Ferro, né? O balde de pipoca lá no cinema, enfim. E até mesmo se você pensar em um filme como Toy Story 4, que tem um personagem, que é o Garfinho, né? Que é feito com objetos que estavam sendo descartados no lixo. Esse personagem, ele foi transformado num brinquedo feito de plástico, com embalagem de plástico, e assim a máquina vai rodando, não é? Então são questões, né, que a gente pode pensar aqui de início e também já puxar o nosso primeiro filme e trazer, inclusive, a Letícia para o nosso bate-papo para a gente comentar Lixo Extraordinário. Esse documentário de 2010, que tem direção da Lucy Walker e co-direção da Karen Harley e do João Jardim. É um filme que fez bastante sucesso, porque foi indicado ao Oscar, né, de melhor documentário, teve muitas das suas cenas filmadas aqui no Brasil e tem como personagem principal o artista plástico Vicky Muniz, que é brasileiro, né? Então, a gente tem ali um filme que tem o seu pé muito fincado aqui no Brasil e que vai acompanhar essa iniciativa do Vicky Muniz de ir até Jardim Gramacho, né? Até então, no momento ali que o filme foi feito, era o maior aterro da América Latina e do mundo, localizado ali no Rio de Janeiro, e ali ele selecionou pessoas que trabalhavam como catadores de material reciclável nesse grande aterro, né, vivendo ali sob péssimas condições de saúde, e ele pega essas pessoas e constrói os quadros, né, com uma montagem ali de objetos que foram tirados ali do aterro, né, que estavam descartados, para poder representar essas pessoas, né? Então elas posaram para ele, para fotos, e depois eles ajudaram na construção dessas grandes montagens, né? E a venda desses quadros, posteriormente, todo o dinheiro foi revertido para essas próprias pessoas que foram personagens dessa obra, né, que o Vicky Muniz construiu. E nesse percurso a gente também conhece um pouco mais da vida dessas pessoas, né? O Sebastião, a Isis, o Walter, Zumbi, a irmã, a Magna, a Suelen, e ver como a arte os transforma, né? A partir dali eles passam a ter novas perspectivas, né? Principalmente porque com a vinda dos quadros, esse retorno do dinheiro, é possível fazer algo para a comunidade, né? É possível investir na comunidade e principalmente na associação de trabalhadores, porque são trabalhadores, catadores de material reciclável. Então, é um filme bastante interessante nesse sentido, né? De olhar para uma realidade que, na verdade, poucos querem ver, mas que ela existe, né? Ela existe e essa questão de como o lixo ele vai para algum lugar, né? E como ele é colocado ali para essas pessoas e para aquela região, para aquela comunidade que não tem a menor estrutura para lidar com aquilo,
né? Sim. Elas são abandonadas ali, né? Se cria essa associação, tem o trabalho de catadores de material reciclável, mas o que se vê é um completo abandono do poder público, né? Exatamente. Letícia, Lixo Extraordinário é um filme de 2010, portanto, uma década atrás, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre o filme, claro, e também se pudesse dizer para a gente questão de como que isso, né, do acúmulo e da destinação de resíduos tem sido tratado, né? Houve avanços, afinal de contas já teve aí uma década, né, que o filme foi feito. Como que isso tem sido, você observa que tem sido tratado nacional e internacionalmente, né? Esse filme, assim, realmente ele é fantástico, né? E, assim, por ser brasileiros, né, acho que a gente ainda conhece mais a realidade, né, do nosso país. Mas eu imagino que quando as pessoas de fora, né, assistem o documentário, eu acho que, principalmente os estrangeiros, a gente vê isso durante o filme também, acho que muita gente ainda fica chocada, assim, com a realidade da desigualdade também do Brasil, né? Então é o que vocês comentaram, assim, o tanto que a questão do lixo, ela também está misturada ali com a pobreza, com essa triste realidade mesmo, né, que é o Brasil, e vendo a própria questão ali do Rio de Janeiro e pensando realmente, né, 2010 parece que, vendo o filme, acho que a gente não teve grandes transformações, assim, pelo contrário, né, com a pandemia e tudo, principalmente esse cenário de desigualdade, eu acho que de pobreza, de fome, se a gente for, né, em ambientes assim que tem lixões e tudo, eu imagino que a realidade não esteja bem triste, né, dessa maneira aí como a gente vê. Do ponto de vista, assim, de reciclagem e tudo, acho que teve uma pequena conscientização, talvez, né, da população, quando a gente pensa nessa parte aí de materiais recicláveis e vendo mesmo, né, as pessoas, no caso, quando a gente pensa no próprio, ali na rua, né, quando tem ali os próprios catadores de lixo, que eles vão pegar realmente ali o material reciclado para poder estar justamente ganhando um dinheiro, mas no caso de sobrevivência, né, eu não acho que é uma mudança, assim, de comportamento da sociedade mesmo, né, então quando você vai no lixo ali, em termos de consumo, as pessoas acho que continuam jogando mesmo no lixo e não preocupando, assim, eu vou reciclar e, enfim, eu acho que a reciclagem, infelizmente, né, ela tem sido algo, talvez mais, assim, de algumas pessoas que têm consciência e se tem algum benefício no sentido econômico. E aí é até interessante, depois a gente vai falar, né, dos outros documentários, assim, mas quando a gente vê em outros países, né, no caso da Alemanha, países europeus, assim, eu acho que já tem também um incentivo econômico maior, né, para a reciclagem, mas já tem uma conscientização maior, assim, do que no Brasil hoje em dia, né? Eu acho que o filme, mesmo a gente pensando, assim, 11 anos depois, ainda é uma triste realidade, né? Pensando nessa questão do lixo mesmo. Sim. A gente, inclusive, só fazendo uma observação, a gente vai ter que ir adiantando aqui, passando para os filmes seguintes, né? Não dá para a gente fazer uma análise, né, detalhada sobre cada um, então a gente pede desculpa por isso, mas a gente vai conseguir tratar aqui de temas muito importantes. Então, você tem mais alguma consideração sobre o lixo extraordinário? Porque daqui a gente pode fazer o link, né, para o próximo documentário também, que trata desse tema, né, da questão do plástico principalmente. Mas, sim, inclusive isso que eu comentei, né, desse descarte do lixo ali naquele local, a gente pôde ter essa noção, né, ali no Rio de Janeiro, mas tem filmes que estão abordando isso numa escala global, né, de países ocidentais que descartam o seu lixo em países da Ásia, por exemplo, né, que vão pelo mar, enfim. Então, isso me pegou muito, assim, sabe, o quanto que existe também uma certa segregação socioespacial nesse sentido, né. E algo interessante de a gente pensar também nesse filme
ele é muito importante para a questão humana, para a questão da arte, mas talvez falte a ele uma contextualização política Sim. sobre o porquê, né? As causas daquela situação, assim. Porque é mais complexo, né, do que informa do que está sendo apresentado no filme ali, né? É um gesto bem intencionado do Vic Muniz. Ele é realmente alguém preocupado e que leva essa questão, né, para mais pessoas através da sua arte, do documentário também. Mas pelos problemas serem mais complexos, precisam ser enfrentados em suas raízes, assim, que como a Letícia também comentou. É verdade. A gente pode, então, puxar o nosso próximo filme. Inclusive, pessoal, para quem está ouvindo o nosso debate, né, a gente, inclusive, tem também a versão podcast dessa live. Então, sim, pode ser que você esteja ouvindo já depois que o nosso debate foi realizado, mas nós temos no nosso site, né, as imagens que nós estamos exibindo aqui durante a live, tá? No YouTube. Então a gente exibiu aqui algumas cenas, né, mostrando o Vic Muniz, que é esse artista plástico, e também ali o processo de criação desses quadros, né, mostrando ali do alto, né, onde ele observa toda esse grande painel, enquanto as pessoas lá embaixo estão colocando os objetos, né, no entorno para poder formar esse grande mosaico, né? Então é isso que a gente está exibindo. E agora a gente vai falar sobre Oceanos de Plástico, que é um outro documentário. Esse é de 2016, a direção é do Craig Leeson, que também escreveu o roteiro ao lado da Mindy Elliott. Quem é o Craig Leeson? Achei incrível, assim, porque é um jornalista como a gente, é um jornalista que trabalha bastante, né, tem uma boa exposição, assim, e ele sempre se interessou pela natureza desde criança e tal. E ele se junta à mergulhadora Tanya Streeter, uma mergulhadora incrível, que inclusive bate recordes de apneia, né, quando conseguir ficar submersa, sem respirar, sem aparelho. E eles dois se juntam a uma equipe internacional de cientistas e pesquisadores para viajar por vários locais ao redor do mundo e explorando ali o estado preocupante dos nossos oceanos, que se tornaram, como o próprio nome do filme indica, oceanos de plástico. E esse é um dos que mais me deixou aflita, porque é um filme que vai mostrar, de fato, assim, a quantidade de lixo que tem no mar. E esse lixo ele se transforma em microplásticos, ele acaba afetando não só o ecossistema dali, né, mas aves marinhas, e acaba retornando para a gente também, porque os peixes fazem parte da nossa alimentação. Então, eu acho bem interessante assim como que o filme ele te apresenta essa questão e ao mesmo tempo te emociona muito fortemente, né, através dessas pessoas que estão guiando essa narrativa. E uma questão central que o filme nos coloca é o que fazer com tanto plástico? Porque o documentário é de 2016, como o Renato já falou, e ele vai mostrando essa quantidade de plástico sendo despejada na natureza como um todo, né? Desde que a gente começa a ver o filme, ele vai contabilizando, inclusive. Desde que você começou a ver esse filme, tanta quantidade de plástico já foi despejada no mar. Então isso só vai aumentando, assim. E é um tempo, né, de quê? De 2 horas no máximo. Então são dados muito assustadores. E de novo vem aquela questão que a gente tenta responder sobre lixo extraordinário hoje. Quais avanços a gente tem nesse tema, Letícia? E como que os governos nos países, né, que mais fabricam e mais descartam o plástico têm lidado com o assunto? Ótimo. Eu estava até, assim, antes de vir para lá e pesquisando também se tinha mais algumas atualidades, assim, né, sobre esses tratados e tudo. E eu até coloquei aqui o nome, assim, depois se o pessoal quiser pesquisar,
tem um tratado específico internacional, né? Porque em relações internacionais a gente trabalha muito com isso, assim, os países tentando fazer acordos sobre os diversos assuntos. Então, sobre o meio ambiente não é diferente, né? Então, quando tem um problema ali que ele é de escala global, como nesse caso do próprio plástico, né? E aí, se o pessoal pesquisar, já existe um tratado que ele é específico, assim, para a questão de poluição né, do plástico em si. E aí, se o pessoal quiser pesquisar, e os próprios membros, assim, da ONU, né, eles já assinaram esse tratado, que ele é chamado de Global Treaty on Plastic Pollution. E a proposta é justamente essa, assim, porque no documentário dá pra gente ver que, na verdade, existem alguns lugares, Ruanda mesmo, né, que foi um país, assim, um país africano que eles mostram, que eles aboliram a sacola plástica, então que não tem mesmo. Já outros lugares, eu comentei, né, da Alemanha, que teve esse incentivo ali de ter a questão da reciclagem e também, né, não ter tanto uso ali das garrafas plásticas e tudo. E a gente vê vários países, assim, enquanto... Porque normalmente o que acontece em relações internacionais? Tem um tratado, que ele é internacional, e se aquilo vira lei, né, no âmbito doméstico, nos países, e aí você obriga o cidadão a seguir aquela lei, aquela norma, então você, teoricamente, consegue fazer com que ele cumpra. Mas se o país não adota aquilo, você também não pode obrigar um cidadão, vamos falar, global, assim, a cumprir uma meta internacional, né? Uhum. Então esse que é o grande problema que a gente tem nas relações internacionais, assim, porque os países discutem isso em conferências e às vezes vão estar debatendo ali uma solução para um problema que realmente, no caso dos oceanos, né? Não tem como a gente colocar fronteiras, assim, todos os países estão sendo atingidos de alguma maneira, e ao mesmo tempo não tem como regular, de falar assim, olha, quem vai cumprir, quem não vai cumprir, como que a gente vai regular isso, assim. Por isso que essas questões ambientais, elas são tão complexas do ponto de vista das próprias relações internacionais, né? E aí tem que ser adotadas essas iniciativas, assim, cada país, cada governo, tentar pelo menos controlar isso no âmbito doméstico, que é o primeiro passo, né? Então, transformar o que eles discutem no ambiente internacional, enxergar o problema, ter a consciência ali global, né? E aplicar isso no âmbito local. Uhum. E acho que o documentário vai mostrando muito isso, né? Quando mostra também, por exemplo, eu estudei na minha tese de doutorado as pequenas ilhas, né? Os estados insulares. Sim. E aí mostra Tuvalu ali, que aí a ilha já está cheia de lixo, e aí, assim, tem alguns lugares que chamam mais atenção, né? Do mundo, assim, vamos falar, eles colocam ali para poder chamar atenção, mas acaba que nem todos os países eles têm condições de resolverem os seus problemas também, né? Porque muitas vezes eles não têm condições políticas, econômicas, então são problemas globais que vão atingir a todos, mas são muito complexos, assim, essas questões, e acho que, né, o documentário mostra bem isso, assim. Eu fico imaginando que cada país tem a sua autonomia, tem as suas particularidades, e todas essas questões ambientais, elas são muito atravessadas pelas questões econômicas, né? Que é algo que os documentários também mostram muito bem. Sim. Eu queria pedir para a Marina colocar as imagens do documentário para a gente descrever aqui um pouquinho o que está sendo apresentado, porque o filme, aliás, tanto Oceanos de Plástico quanto Lixo Extraordinário, agora que a gente está gravando, realizando, né, esse debate, hoje é 9 de setembro de 2021, ambos os filmes estão disponíveis na Netflix, tá, para quem quiser assistir. Então a gente tem várias dessas imagens no filme mostrando a poluição nos oceanos. A gente está vendo aqui uma imagem feita embaixo da água, mostrando ali vários pedaços de plástico, né? Ali tem uma sacola boiando, várias coisas ali na superfície mesmo. A gente tem também imagens assim mostrando os animais, né? Que são imagens assim, gente, para quem se preocupa com a causa animal, é algo assim terrível, né? Principalmente essa imagem que a gente está vendo agora, né? São pássaros, aves que são resgatadas ali nas praias ou mesmo no mar, e quando
os cientistas ali, né, o pessoal consegue salvar, né, eles fazem a extração do que está preso ali, impedindo esses animais de respirar, mas outros já estão mortos, e quando eles abrem as entranhas, né, do animal, é plástico puro. É uma coisa assim assustadora, parece enchimento de brinquedo, né? Gente, isso porque é plástico tenso. mesmo, de várias cores, né? São imagens assim muito triste, muito duras, né? Foi o que mais me impactou, assim, de ver, né, de fato, esses pedaços de plástico dentro dos bichinhos, assim. Eu fiquei muito triste com isso. E é importante mostrar, sabe? Porque é, de fato, o impacto que está acontecendo, assim, né? E aí os cientistas, os pesquisadores no filme, que estão ali o tempo todo tentando controlar isso, né? Tentando salvar algumas vidas, e eles conseguem separar, né, alguns pedaços, alguns são enormes, outros são bastante numerosos, mas pequenos, e além desses pedaços que são visíveis, existem os microplásticos, né? Sim. Que também são prejudiciais, são muito tóxicos e se acumulam. Esses são até difícil de identificar, assim, né, a olho nu, mas eles existem e vão intoxicando também. Então, é um filme necessário mesmo. Sim. E como eu falei, ele te informa, mas ele também te emociona. É verdade. E aí, mais uma questão que eu gostaria que a gente trouxesse aqui para o debate, a respeito justamente da reciclagem, porque ali no filme, em determinado momento, mostra uma forma de transformar a reciclagem em algo lucrativo, né? Algo que tenha um retorno para as indústrias também, para as pessoas que trabalham nessa área. E eu fiquei imaginando, cara, sabe, será que uma saída viável desse problema não seria realmente buscar uma forma de integrar essa indústria da reciclagem no capitalismo, ou novo capitalismo, como costumam chamar hoje em dia? Você acha, Letícia, que isso é possível? Assim, a reciclagem ser encarada mesmo como uma forma integrada, sabe? Que as empresas passem a olhar isso como uma questão assim, isso aqui é um negócio, a gente tem que investir nisso também, né? Não é só uma questão ambiental, que já seria importante, mas se transformando num negócio, você acha que é também um caminho possível para que a gente chegue aí uma solução para esse grande problema que a gente enfrenta? Eu acho que é exatamente por aí, porque se for pelo lado, né, social, ambiental, acho que dificilmente vai conseguir chegar numa solução, né? E aí o que a gente tem visto realmente as empresas, assim, nos últimos anos, e não só assim, para a questão de reciclagem, mas também outras questões ambientais que envolvem, né, questão financeira, é que realmente a partir do momento que é algo atrativo, no sentido que vai ter um lucro, ou que eles vão ter ali algum ganho, aí acaba que eles vão estar se comprometendo, né? Depois a gente vai entrar nesse debate, mas tem para a questão também climática, que a gente tem visto muito também, que é sobre mercado de carbono, né? Projetos que também tem que vão estar mexendo com essa parte financeira, mas que a partir do momento que é algo lucrativo, aí sim eles vão estar se comprometendo, vão estar... Não deixa de ser assim, claro que o caminho ideal seria, né, pelo social, pelo ambiental, mas já que, né, a estrutura ela tem essa visão capitalista, e se a maneira que for, né, do empresário ele contribuir for lucrativa, então realmente o jeito assim, inteligente de fazer para que isso aconteça seja indo por esse caminho, né? Então às vezes não, na minha visão, assim, que Sim. mesmo que vá por esse lado, né, que seja mais voltado para a questão econômica, mas que esteja resolvendo o problema, eu acho que é um caminho, sabe? E antes de passar aqui a palavra para a Raquel, só destacar aqui uma frase que é dita no filme, né, por uma das pessoas ali entrevistadas, que diz o seguinte: o que vai resolver a situação é a mudança no comportamento das pessoas. Né? Então, assim, claro que a gente quer que as empresas, as indústrias invistam nisso, mas a gente tem que começar isso cada um, né?
você que está aí assistindo a gente ou ouvindo, né? Cada um tem que fazer a sua parte, começar na nossa mudança de comportamento, né? Sim, inclusive exigindo e demandando das empresas uma maior responsabilidade com o que elas produzem, né? Com as embalagens. E um filme extra aqui sobre essa história que eu acho importante a gente trazer, que se chama A História do Plástico. É de 2019, dirigido por Deia Skoudsberg, nome difícil. O filme ganhou alguns prêmios em festivais e categorias, né, específicas de cinema ambiental, e eu acho ele importante porque ele complementa Oceanos de Plástico, né? Porque ele traz uma perspectiva ainda mais ampla dessa crise do plástico, no sentido de não focar apenas no consumidor final, na reciclagem, no descarte, ali o que seria o plástico a partir do seu descarte, né, do seu fim, a partir da lixeira, né, mas também focando na produção que é exagerada, né, e por que ela acontece dessa forma, né? Exato. Há tantos anos, né? Sim. Que é um reflexo do consumismo, do capitalismo, obviamente, né? Tá tudo muito entranhado, e que é uma produção que se perpetua. Então, assim, ele vai investigando o interesse das empresas, né? Principalmente as grandes, né, empresas multinacionais, e que são empresas ligadas ao petróleo e ao gás, né, petrolíferas e de gasodutos, né, que o plástico ele vem, né, de materiais de petróleo. Então, tá tudo muito entranhado, gente. Então, esse documentário, A História do Plástico, vai focar nesse aspecto. Por que tanto plástico sendo produzido? Não é algo que a sociedade está demandando. Essa demanda, na verdade, é uma narrativa que as empresas constroem, né, e construiu muito bem ao longo dos anos, mas na verdade está tendo muito mais suprimento do que demanda. É verdade. Né? Eu estava até comentando com o Renato aqui que a gente precisou comprar uma pasta de dente para o nosso cachorro. Uma pasta de dente. E ela só era vendida dentro de uma embalagem plástica, um estojo plástico. Eu só queria a pasta, eu não quero a embalagem. Eu não quero a bolsinha. Existe, né, e ainda dentro dessa bolsinha ainda vinha uma escova de plástico. Então, assim, você não encontra o produto sozinho, com essa adição de plástico que eu não estou demandando. Então, esse são necessidades criadas na sociedade consumista, né? A Kel disse que é um filme extra porque realmente não estava na nossa pauta inicial e a gente assistiu a ele ontem, porque ele está disponível na mostra Ecofalante, que é a principal mostra, festival de cinema, que a gente tem no Brasil dedicada à temática ambiental. Essa mostra, inclusive, fica a dica para você que está assistindo a live, né, agora no momento da realização dela. Essa mostra acontece até o dia 14 de setembro, então dá para ir lá e assistir A História do Plástico e a outros filmes muito importantes que estão sendo exibidos, tá bom? Mostra Ecofalante, só procurar aí no Google, Ecofalante, você encontra. Isso mesmo. Próximo filme então, Kel. Vamos para o próximo. Esse filme é muito bom. Está disponível na Netflix também. O nome é O Menino que Descobriu o Vento. Já é um título, né, poético também. É baseado em fatos reais, é uma cinebiografia, né? É um filme de 2019, dirigido pelo ator Chiwetel Ejiofor. Ele fez 12 anos de escravidão, também fez o filme, um filme Catástrofe 2012, né? Esse filme é um blockbuster famoso. Mas não é um filme catástrofe relacionado a questões ambientais, hein? Esse é diferente. Ele também atua como pai do menino do título, né? E também escreveu o roteiro, que é uma adaptação do livro do William Kawamba e Brian Miller. Como eu falei, é uma cinebiografia que conta a história do próprio William, né? Que era um garoto de 14 anos, na época que o filme se passa, do país Malawi, que é um país africano com uma baixa expectativa de vida, problemas de desenvolvimento muito básicos, né, mortalidade infantil. E quem faz o papel do garoto é o ator Maxwell Simba.
Depois dele frequentar clandestinamente a biblioteca da escola, ele não pode mais frequentar porque os pais estão devendo mensalidades para a escola, mas ele continua indo escondido, que ele consegue negociar com um dos professores. E aí, através dos ensinamentos dos livros que ele lê lá, ele consegue pensar em uma solução para um problema que a comunidade dele está passando, né? Ele desenvolve um moinho de vento de uma maneira completamente experimental e, inclusive, nesses experimentos dele, ele usa muito material do lixo que é descartado lá, material de lixo eletrônico, que também, né, é algo para se pensar Sim. em descarte. Também utiliza a bicicleta do pai, enfim, ele alia o conhecimento e a criatividade dele, mais os recursos, né, que ele tem, e consegue acionar uma bomba que capta a água do solo, o solo que está ressequido por conta das condições climáticas e também por conta da exploração de madeira que existe lá, né, na comunidade onde ele mora. E assim ele consegue prover grãos e alimentos, porque a comunidade passa a ter uma crise de alimentos que provoca muita fome, né? Então é um filme que vai acompanhar como que essa comunidade passa a lidar com muitos problemas, principalmente relacionados a essa extração da madeira ali. Tem inclusive uma parte em que o personagem, que é o pai do menino, ele comenta, né? Poxa, mas as árvores vão nos proteger das inundações, porque até então estava tendo muito problema de inundação também. Mas aí as empresas estavam oferecendo dinheiro para essas pessoas cortarem as árvores e entregarem a madeira. Então, assim, foi uma condição até meio que imposta, né? Você percebe que era uma comunidade que tinha um certo jeito de lidar com as coisas, mas a partir dessa extração desenfreada, perdeu-se o controle, né? E é interessante também como que você percebe essa coisa da relação internacional, né? Porque ele pensa, mas então o nosso governo vai nos proteger disso, dessa crise. E aí uma pessoa fala para ele, não, mas você viu que a América está sofrendo atentados terroristas, por causa disso a economia está sendo afetada. Então o nosso governo vai ter que pagar dívidas, e aí não vai ter como nos proteger. Então é bem interessante como que o filme traça essas relações, né? Não é um problema isolado, é um problema internacional, apesar de aquela comunidade específica estar sofrendo com problemas específicos, assim. Então, Letícia, eu queria que você comentasse um pouco o que você acha desse filme. Eu achei ele incrível, muito bem realizado, né? E eu queria ter essa perspectiva de você, assim, também dessa relação que se estabelece ali, né, do país, governo, relação internacional. Esse filme também, assim, me emocionou muito, que eu lembrei, na verdade, na época eu estava na graduação mesmo, né, de Relações Internacionais, que eu tive uma colega, que era até minha xará, Letícia também, que ela foi para esse país, assim, o Malawi, fazer um trabalho era de uma ONG, na verdade. Eles fizeram, durante um tempo, uma capacitação de recursos, que, se não me engano, era até nos Estados Unidos, era nos países, assim, desenvolvidos. E aí, com esse recurso, eles foram para o Malawi, na África, para fazer um trabalho social. E aí eu lembro que eu estava na graduação e ela mostrava, assim, falava sobre o país, mostrava fotos, e na hora que eu fui ver no filme, acho que eu fui lembrando, assim, né, dela contando a realidade e enxergando ali nas cenas, e realmente é aquilo, assim, né. E eu já estive em Uganda, na África, que foi para apresentar um trabalho sobre a questão de recursos hídricos, que a gente, né, desenvolveu para apresentar um artigo sobre essa questão de recursos hídricos que a gente estava estudando. Mas aí eu pude ver um pouquinho da realidade que, na verdade, Uganda é parecida ali com o Malawi no sentido dessa dificuldade que a gente vê ali de pobreza. Os cenários são parecidos, eu acho, assim, né? A cena do filme, acho que impacta muito nesse sentido. E aí a força de vontade dele, né? Que eu acho que pra gente, assim, que é cientista, que estuda e tudo, e vê
que mesmo em condições que ele não, né, não tem condições ali para poder estudar, é a força de vontade que faz ele ali tá buscando conhecimento a todo custo e realmente transformar, né, o que ele fez, assim. Então, assim, acho que isso já é uma parte do filme que mexe com a gente, né? E aí, em termos de relações internacionais, eu acho que mostra justamente que essa questão, assim, a gente já entra um pouco também, né, de mudanças climáticas, porque Sim. a partir do momento que começa a ter essas mudanças do clima, isso já impacta na própria agricultura, na própria fonte, né, de renda mesmo, de vários países que precisam ali de estar do clima mesmo, né, para poder ter essa sua fonte de renda. E a gente vê que não é só, né, no caso desse país específico na África, mas outros países também já sofrem com esses impactos, assim, de mudança no clima. E Brasil, principalmente, e buscar novas fontes de energia, né. Então, o que ele mostra ali dessa questão eólica, né, da nova fonte de energia eólica e tudo, e do ponto de vista das relações internacionais, os governos, eles estão ali o tempo todo também debatendo e tentando buscar fontes de energias, né, renováveis, porque já viram também que não dá para ser assim, depender de um recurso que ele vai acabar e, né, do jeito que a gente está consumindo e, enfim, como o globo está, não tem solução, não tem como continuar desse jeito. Então, acho que mostra ali que ele vai buscando uma nova solução, uma nova fonte de, né, de energia através da ciência. Então, acho que isso que é muito interessante, assim, como que igual vocês comentaram, né, dos cientistas do IPCC, assim, mas que cientistas de vários lugares do mundo, é como se, igual a gente viu agora no Covid, né, o problema ali é um problema global, mas que, você dando a condição ali, talvez, do estudo e tudo, a solução pode vir de qualquer lugar, né, não só. Como veio ali, por exemplo, no caso dele, de um país que não tem condição de não, né, no caso não seria um país que a gente imaginaria, por exemplo, mas podem vir soluções para energia, soluções para o mundo mesmo, né? Então acho que mostra, o que me chamou muita atenção foi isso, assim, no filme. E daí a importância de investimento em ciência e educação. Com certeza, né? Para base. Garotos ou garotas, como o personagem aqui do filme, possam desenvolver, né, adquirir conhecimentos e desenvolver técnicas, soluções tão importantes como essa. A gente vai ver aqui algumas imagens do filme, como a Kel disse, está disponível na Netflix, né, mostrando aí um pouquinho dessa criação dele, desse moinho, né, que ele fez com esses objetos bem... que ele encontrou assim, né, ali à disposição dele, coisas de equipamentos eletrônicos, né, objetos de ferramentas, né? O lixo mesmo, ele começa a pensar a partir desses materiais. Um ventilador, né, normal, assim, a partir desses materiais que são descartados por tantas pessoas, ele começa a pensar em soluções. Então eu fiquei pensando nisso também, enquanto a gente descarta tanta coisa, essas coisas às vezes são reutilizadas de formas muito criativas por outras, né, que têm tão poucos recursos para lidar, para poder conseguir atravessar uma crise. Que isso é muito massa do filme. A gente está vendo por onde a água vai escoar, né, na plantação ali. Né, também é tudo feito assim, com o que eles tinham à disposição, né? Então... É um filme muito bonito, né, que mostra assim, como as pessoas podem ser inventivas, né, e trazer soluções aí sustentáveis, né, e que não deixa também de trazer a questão política, né, a questão social, que também impacta ali. É isso, então vamos agora para o nosso último tópico, que vai ser agora um híbrido, né, de um filme de ficção e documentários, né? No caso aqui temos um documentário e uma série, né? Então a gente vai descrever aqui mais rapidamente, a gente já está com o tempo aqui avançado. Primeiro, Uma Verdade Inconveniente, que é esse documentário que tem o Al Gore, né, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que tentou também ali a presidência, né, mas acabou perdendo para o George W. Bush na época. E ele se tornou um
Aliás, ele agora está tentando ele fala no filme, né, se afastar da política e ficar só na questão do ativismo, né, e da causa ambiental. Ele sendo esse porta-voz que tenta ali fazer as negociações diplomáticas entre governos para poder trazer soluções para essa crise climática. E o filme é de 2006, o primeiro, Uma Verdade Inconveniente, e 10 anos depois ele fez a continuação, que é Uma Verdade Mais Inconveniente. Né? É causa e consequência. Né? O primeiro filme ele mostra ali os gráficos, animações, mostrando o que poderia acontecer com o nosso planeta se o aquecimento global continuasse do jeito que estava, se nenhuma medida fosse tomada. Muita gente, políticos, né, na época falaram que era exagero, que aquilo nunca ia acontecer. E na continuação ele pega justamente isso que falaram do primeiro filme e mostra que aconteceu. Né? Nova York foi inundada. Né? Algo que eles julgavam ser um absurdo, um exagero dele, né? Pensar sobre isso. Então é bem legal acompanhar isso. Né? O filme é muito centrado na figura do Al Gore, então isso soa um pouco assim como uma coisa mais... é um filme sobre o político e tal. Mas tem questões bem interessantes de pensar e de ver o Al Gore dialogando, né, com líderes. Tem uma cena na continuação que ele vai até a Índia, né, para tentar negociar ali, impedir a construção de não sei quantas dezenas, centenas de indústrias, né, fábricas, fugiu aqui o termo agora, mas para produzir a energia através da queima de carvão. Né? Então ele queria tentar um jeito ali, negociar para que isso não fosse feito. Então tem cenas bem interessantes nesse sentido, que mostram ele fazendo essas negociações, e a Letícia vai saber falar sobre isso para a gente. E temos também, ainda na seara aqui dos documentários, a série Nosso Planeta, que está na Netflix, e um episódio específico que a Letícia chamou nossa atenção, que é o que se chama Mares Costeiros, e que vai mostrar como que as mudanças climáticas afetam, por exemplo, os recifes de corais, né? Porque a água esquentando faz esses corais perderem a coloração, eles ficam brancos, né? Uma coisa, você pensa em corais, né? Você imagina aquela coisa colorida e tudo. Aí quando mostra ali tudo esbranquiçado e depois como se fosse um cemitério mesmo, né? Tudo morto. Nossa, é terrível também. Lembra ali o Oceano de Plástico, né? Ver essas imagens. Então vai mostrar também como que as mudanças climáticas, esse aquecimento, né, afeta também ali esse ecossistema e, por consequência, tudo que vai chegar até nós. Né? Nós vivemos, né, o meio ambiente não é uma coisa separada da gente. Né? Muita gente acredita nisso, mas não é. Então, tem consequência assim, o coral que está lá na Oceania vai ter um efeito aqui na nossa vida também. E a ficção que a gente traz aqui, que a gente selecionou, é O Impossível, né? Um filme dirigido pelo Juan Antonio Bayona, que tem a Naomi Watts e o Will McGregor, né? 2 atores super famosos. Tem o Tom Holland também, que agora é o Homem-Aranha, aqui nos primeiros trabalhos dele no cinema, vivendo uma família que estava ali naquele momento do tsunami, né? Que aconteceu ali nas Filipinas, né? E foi uma coisa terrível, né? A gente viu na televisão como que aquilo aconteceu e o filme reconstrói isso de uma maneira muito aflitiva também, porque a gente está junto dos personagens quando vem a onda gigante, né? Esse maremoto, a gente acompanha por baixo d'água como que, né, tudo acontece ali, a destruição toda, e depois essa família tentando se reencontrar porque eles foram separados, eles estavam ali no resort e foram afetados por isso. E é interessante pensar, né? Mudanças climáticas, tsunamis, né? Como que uma coisa afeta a outra, né? Como que esses fenômenos da natureza são provocados ou intensificados pelo que a gente está vivendo. Então, Letícia, já estamos aqui, né? Avançados no debate, mas são 3 filmes, né? 2 filmes e uma série.
para a gente discutir esses temas. Então, passar a palavra para você falar um pouquinho. Então, vou falar rapidamente, já puxando, né, o gancho dos três, assim. E é o que vocês leram no início, né, sobre o IPCC, sobre a questão das mudanças do clima, e basicamente é o que eu venho estudando mesmo, assim, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, sobre essas negociações, assim, climáticas. E todo ano tem as conferências, né, conferências das partes da ONU, que eles chamam de COP, e aí esse ano vai ter também, né, ano passado não teve por conta da pandemia, mas esse ano em novembro vai ter, no Reino Unido, e aí são onde os líderes ali discutem, né, vão negociar essas questões de metas sobre redução de gases de efeito estufa, os acordos, né, igual teve o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto, e aí eles discutem, por exemplo, qual que vai ser a meta, assim. Então, na hora que o relatório do IPCC, né, que vocês colocaram, mostra que às vezes 1 grau, 2 graus, o impacto que isso vai ter no globo, é o quanto que a sociedade tem que se comprometer a tentar reduzir isso, né? Não deixar chegar nesse ponto, porque é aí que causa essas grandes catástrofes, assim. O primeiro, né, que realmente mostra ali as negociações entre os países, e eu acho que isso a gente foi vendo muito desse jogo político, né, nos últimos anos aí também do Trump, e agora, né, o Biden vindo aí trazendo uma nova perspectiva. Então, é o que vem acontecendo desde sempre, assim, esse debate político e aí mostrando também, por exemplo, a China, né, que antes era um país que lá atrás os Estados Unidos poluía muito mais do que a China e hoje a China já polui muito mais que os Estados Unidos. Então fica sempre aquela, né, os Estados Unidos falando que só vai se comprometer quando a China se comprometer. E antigamente também a China, por ser considerado, né, um país de desenvolvimento, não tinham metas ali no protocolo de Kyoto obrigatórias, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa. Aquilo era voltado só para os países que já tinham poluído, os países desenvolvidos. Então, assim, hoje a gente vê os países em desenvolvimento, mesmo que eles não tivessem metas lá atrás, do protocolo de Kyoto, agora, né, depois do Acordo de Paris e o que vem vindo aí, todos os países tentando comprometer com algo, porque realmente chegou num nível que já não tem mais jeito, assim, é uma catástrofe mesmo. Então, isso que a gente vê no ambiente das relações internacionais, né? Uhum. E aí esse do oceano, assim, que mostra essa questão dos corais, também me chamou muita atenção, foi justamente esse ponto, assim. Quando eu estava na Austrália, né, que eu fui fazer o doutorado de sanduíche, eu pude mergulhar ali na Grande Barreira dos Corais. E foi justamente nesse ano, de 2016, quando o documentário foi lançado. E eu já senti a diferença, assim, que eu lembro que eu vi em fotos, né, o que eu imaginava que era a Grande Barreira dos Corais e o que eu vi já não estava tão, né, do jeito que eu... Nossa. E eles falaram realmente que já estava sofrendo esse impacto. E aí a perda das cores, né, igual vocês comentaram, assim, isso já impacta nos próprios seres vivos, né, que estão ali se alimentando, enfim, já impacta toda nesse ecossistema e que chega até nós, né? Então, igual a gente viu no documentário na questão do plástico, mas também toda essa que eles falam das mudanças climáticas, essas mudanças, né, na acidez do oceano e tudo que está envolvido assim no sistema impacta na gente, assim, seja através da alimentação. Não tem como a gente separar, né, essas coisas. Então, acho que os dois mostram muito isso. E aí o filme do Impossível já vem mostrando a realidade, né, realmente chegando ali o impacto de frente, assim, não tem outro jeito. Então, o aumento desses grandes desastres naturais, né, então sejam tsunamis. E aí é interessante que a gente vê que independente se é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, se é um país que está contribuindo ou não, se ele está cooperando ou não, o meio ambiente ele não escolhe, né? Então, a gente teve, desde lá, por exemplo, Katrina, em diversas regiões do globo, né, tendo esses grandes desastres naturais que são consequências das mudanças climáticas. Então, é como se qualquer lugar do globo a gente estivesse sujeito, né, a sofrer realmente grandes catástrofes naturais. E aí, eu acho que quando tem essas grandes catástrofes, parece que o impacto ele é realmente maior, né?
E aí no filme o que chama atenção é que é um cenário de guerra, assim, né? Quando passa ali o tsunami, que aí eu acho que é quando a gente começa a pensar a questão ambiental como uma questão de segurança mesmo, de segurança internacional, segurança ambiental, segurança humana, e aí deixa de ser algo, porque é algo de sobrevivência mesmo, né? Não é simplesmente, que aí é a hora que acho que cai a ficha, assim, na hora que a gente vê um impacto que, se continuar desse jeito, realmente, tudo que os cientistas estão prevendo, né, e como vocês falaram, já está acontecendo, então não é algo só de ficção, e é assustador, né, porque a gente vai vendo que são através dessas pequenas atitudes, né, igual vocês colocaram também, que não depende também só do político, só do governo, depende da gente, das nossas mudanças, e aí o tanto que isso vai impactando ao longo do tempo, assim. Sim. E aí eu acho que os três, né, vão mostrando justamente essa linha de raciocínio aí que a gente consegue pegar dos filmes e dos documentários, assim. Queria só fazer uma última observação e levantar aqui para o encerramento do nosso debate. Uma coisa que impressiona, né, Letícia e Kel, você que está nos acompanhando, Uma Verdade Inconveniente mostra ali o Al Gore nessa missão quase quixotesca, né? Uma jornada que ele tenta empreender para convencer as pessoas de que é real, o que está acontecendo já está nos afetando, né? E impressiona que ele encontre tantas dificuldades mesmo sendo uma pessoa tão influente, né? Ou seja, se o Al Gore, que está ali, né, no topo dessas pessoas que fazem as negociações, né, está ali entre os governantes, se ele encontra tanta dificuldade, né, e os avanços que ele consegue são tão lentos, né, vai indo aos pouquinhos, né, eu fico pensando, caramba, né? E sendo um homem branco. Que frustrante, né? Pois é, ainda tem essa questão, né? Então, Letícia, ficou pensando assim, que entraves que a política coloca nessas tratativas diplomáticas e o quanto que governos negacionistas, como a gente viu recentemente nos Estados Unidos e nós temos hoje no Brasil, o governo Bolsonaro, o quanto que esse negacionismo dos políticos interfere e atrapalha nessas tratativas. É exatamente isso. Porque é interessante porque acaba que a gente até chama, né, de política externa, e aí tem um nome assim, política externa ambiental. Teoricamente, deveria ser uma mesma política externa independente do governo, né? Só que à medida que muda o governo, muitas vezes muda essa política externa, assim, e é isso que não faz sentido nenhum, porque são anos, né, de construção ali de algo que segue por um caminho e aí muda o governo e às vezes desconstrói tudo que foi construído de décadas, de anos ali. Então, é isso que é muito cruel, assim, que eu acredito, né, na política internacional, que acaba dificultando mesmo, né, as negociações e o trabalho, assim. Certo. É muito interessante mesmo, até como o próprio Al Gore traz isso, né, de quem lida com essas questões ambientais tá o tempo todo numa luta entre a esperança e a desesperança, né? Eu achei muito forte, assim, ele colocar isso, porque de fato, sim, é uma luta. É isso, então, vamos chegando aqui ao final do nosso debate. A Marina já está aqui conosco novamente. Gente, eu tô babando, foi uma delícia essa conversa e eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é uma cereja do bolo aqui, né? Do ponto de vista da ciência, não existe controvérsia científica a respeito da mudança climática. Isso não é uma controvérsia, isso é algo evidente, baseado numa coleção de dados dos cientistas, né? Não é coisa de um cientista. Quando a gente vê, às vezes a gente vê uma mídia aproveitando essa onda do negacionismo para promover um debate que não existe. Esse debate da mudança climática, ele não existe. Do ponto de vista da ciência, isso aí é algo dado.
Exato. Então, porque para muitas pessoas isso fala assim, não, mas tem um fulano de tal que fala que não é, e aí quando você vai ver, são pessoas muitas vezes patrocinadas por grandes corporações assim, que desejam que essa fala não ecoe. Então, do ponto de vista científico, não é uma controvérsia, o aquecimento global é real e é causado pelo homem. Esse é Exato. A segunda, além dele ser real, ele é causado pela interferência humana. É real, então, eu acho e tá na nossa pele aqui, ó, o suor escorrendo aqui. Isso mesmo. Exatamente. O sol queimando todo dia, né, na nossa pele. Todo dia. Nossa, demais. Vamos chamar a Paola também, os meninos, pra gente fazer aqui nossa despedida, né, Paola? Foi bom demais. Foi muito bom. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram. Agradecer a Letícia Brito pela participação. Renato Silveira e Kel Gomes, que já estão conosco há muito tempo, né? Parceiros de Cinema e Ciência. Sim. A Uziel Ferreira, que fez a interpretação junto com o Rafael Silva. Queria agradecer muitíssimo também a vocês. Todo mundo que participou, tivemos assim, participações muito legais, muitos comentários. Queria agradecer aqui algumas pessoas. A Marta Brito participou bastante, Guilherme Ribeiro, a Letícia Oliveira, o Deni Fradinho, Rogério Lopes, André Bessa, enfim, todo mundo que esteve aí com a gente. Inclusive, eu queria lembrar vocês que o Guilherme Ribeiro bem nos lembrou também que ele é fã do Cinema e Ciência e já escutou todos os podcasts que a gente tem no nosso canal do Spotify, do MM Gerdau. Legal. Então, assim, ele já segue a gente há mais tempo, então todo mundo que está aqui e quiser conhecer outros episódios também, né, do Cinema e Ciência, que já aconteceram, inclusive presencialmente, né, Renato e Raquel, no museu antes da pandemia. Saudades. Saudades onde a gente não se encontrava só por telinha, né? Enfim, podem conferir também as outras edições no Spotify que estão disponíveis. Então, Guilherme, que comentou, muito obrigado por essa lembrança. E a todos vocês que estiveram com a gente, que participaram, que nos acompanharam até agora, e as pessoas que ainda vão nos assistir, né? Porque essa live fica gravada aqui. E claro que todo mundo é super bem-vindo a qualquer tempo, né? Que essa é a parte legal também da internet, né? Os conteúdos ficam salvos e todo mundo pode acessar a qualquer momento por aqui. Então, meu boa noite a todos vocês. A gente se encontra a qualquer momento por aqui nas redes sociais. Sigam o @mmgerdau, que tem programação legal por aqui toda semana. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Valeu, obrigada. Obrigado.